Vamos dar início à nossa entrevista coletiva, convidando ele, o ex-prefeito de Açailândia, Ildemar Gonçalves. Queremos para compor a mesa, prefeito do Itinga, Lúcio Flávio. Também gostaríamos de convidar a presidência do PL, que neste ato será representado pelo vice Arthur Patês. Convidamos o presidente do PSD, Saulo Menezes. Gostaríamos também de convidar a presidente do Cidadania, Samara Benício. Gostaríamos de convidar o vice-presidente do PSDB de Açailândia, advogado doutor Erno Sorgos. Queremos convidar para compor a mesa nesse ato, representando a imprensa da região tocantina, o nosso querido professor Dorival Jerônimo da Silva. Gostaríamos também de convidar para compor a nossa mesa o presidente do PP, Antônio Veras. Queremos convidar a presidente do PSDB, Railda Ramos. Queremos convidar o candidato a prefeito da cidade do Itinga, Tunel. Nós queremos mais uma vez agradecer a presença da imprensa de Açailândia, de todos os municípios da região tocantina. Muito obrigado por ter atendido esse nosso convite. Queremos agradecer os candidatos a vereador do PL. Também gostaríamos de agradecer os pré-candidatos do PSDB aqui presente. Queremos agradecer a presença dos pré-candidatos do Cidadania. Também gostaríamos de agradecer a presença dos pré-candidatos do PP. Queremos agradecer também a presença dos pré-candidatos do PSD. Queremos agradecer todas as lideranças comunitárias, lideranças associativas, ex-vereadores, lideranças de bairros, pessoas que estão aqui hoje para prestigiar e ouvir as palavras do nosso ex-prefeito Ildemar Gonçalves. Agora a gente vai dar início à nossa coletiva na seguinte dinâmica, aos senhores colegas da imprensa de Açailândia e de toda a nossa região. No primeiro momento, a palavra será franqueada ao ex-prefeito Ildemar Gonçalves para que ele possa falar um pouco, se pronunciar a respeito de diversos assuntos, a qual só ele pode se pronunciar, e depois nós iremos dar início à nossa coletiva, franqueando a palavra para os colegas da imprensa que se credenciaram conosco aqui, tá bom? Portanto, agora nós passamos a palavra para o ex-prefeito Ildemar, com toda a ansiedade, com toda a vontade, com toda a alegria de uma comunidade que esperava há muito tempo poder ouvir novamente Ildemar Gonçalves. Amigos e amigas, bom dia, tudo bem? Eu tenho 12 anos que eu nunca mais falei em Açailândia em lugar nenhum. Saí, fui para casa, nunca mais falei. Agora, quando nós estamos aproximando de uma eleição, em uma cidade que tem mais de 100 mil habitantes, que chama a atenção. Quando eu saí dessa cidade, prefeito, ela tinha 110 mil habitantes pelo IBGE, hoje ela tem 106. É a informação que eu tenho e que me deram, infelizmente, diminuiu. Mas eu queria dizer para vocês que eu quero hoje aqui, mais uma vez, agradecer a todos, a imprensa aqui presente, eu não sei se tem como fazer política, trabalhar, se não tiver imprensa, em qualquer lugar do Brasil. Hoje, aqui tem um amigo meu aqui hoje, cadê o... Estava aqui, vou já mostrar ele aqui para todo mundo, mas ele sumiu. O Wilton. Ah, está aqui o Peste.
Admirei. Ele já me xingou tanto e já falou tantas e tantas vezes mal de mim, que a pele dele melhorou, que tá bonito, e eu imagino que esse infeliz está namorando demais. Que só o que traz a pele de um homem bonito é namoro. Olha minha pele como é que tá feia, enrugada, porque eu não namoro, esse infeliz só anda namorando. Pois bem, gente, olha, por várias e várias vezes as pessoas me ligam em casa perguntando por as eleições. Aqui está meu amigo Dorival, que desde o primeiro dia que eu fiz eleição, que eu fiz política em Açailândia, estava lá Dorival. Depois veio esse amigo aqui, doutor Erno, que cuida da minha vida há mais de 30 anos. E com certeza absoluta, eu não poderia tomar qualquer decisão aqui se não fosse ouvindo todo mundo. O professor Dorival várias vezes falou, Eudemar, vamos na rádio, vamos dizer sua posição. E eu dizia para ele, não, professor, eu tenho que dizer, é para a imprensa toda de uma vez só, não pode ser agora. E pedi o meu filho, que está aqui hoje me acompanhando, Ulisses, levanta minha situação em Açailândia, eu quero saber como ela está. E ele levantou minha situação e eu achei ela interessante. Eu falei, parece que quanto mais eu sou, melhor fica. Aí eu achei interessante e comecei a interessar pela eleição. Com certeza absoluta, qualquer homem que gosta de política ou qualquer senhora é envaidecido pela vontade popular de um povo. E esse povo que sempre me procurou, eu falei, não, agora está chegando a hora de eu tomar uma decisão. Não posso deixar o povo de Açailândia sem tomar essa decisão de público. Como eu tenho, às vezes eu fico com medo de falar, mas acabo falando. Como eu tenho 75 anos e no dia 23 de outubro eu vou fazer 76, o cargo de prefeito de uma cidade como a Açailândia é um cargo que merece um cuidado muito grande. Pelo menos é como eu penso. E como, dado das informações que a gente já tinha na mão, eu falei, agora eu vou saber como é que o Eudemar está. Fui para São Paulo, para o Einstein, e mandei levantar minha saúde, que eu não poderia assumir sem saber como estava a minha saúde, porque 75 anos para outras pessoas pode ser pouco, para mim tem sido muito. Eu estou falhando num bocado de lugar já. Aí eu fiquei preocupado. E eu pergunto à minha mulher, eu estou falhando ou não? Ela falou, você já falhou há muito tempo. Aí tomei essa decisão de ver os médicos, ver como é que era a minha situação. Veja só. Lá no Einstein, eles me pegaram e me ribou de perna para cima e sacudiu para ver se saía alguma coisa. E eu dizia para eles, uma coisa eu garanto a vocês, dinheiro não cai não, pode cair outra coisa, não dinheiro. Aí, quando eu recebi o resultado, me chamou a atenção. Esse povo não me aconselhou em ser candidato, porque eu teria um problema de saúde, que não é tão grave, mas eu preciso de cuidar dele urgente. E eu tomei a decisão entre assumir um cargo de uma cidade de 106 mil habitantes, que está precisando de um carinho extraordinário do administrador, entre isto e a minha saúde, eu resolvi ficar com a minha saúde. Portanto, vim anunciar aqui hoje que não sou candidato agora nessas eleições. Pedir desculpa para a Açailândia, agradecer pelo empenho. Eu tenho pesquisa que me deixa numa situação muito interessante para ser candidato, mas infelizmente
jamais vou tomar uma decisão que vem comprometer, porque eu tenho um compromisso muito grande familiar. E nessa situação, eu não sou candidato. Mas quero dizer para a população que está aqui representada pela imprensa, pelos órgãos de imprensa e tantas outras pessoas, que eu estou à disposição de Açailândia, vou ajudar no que eu puder. Quero nessa oportunidade dizer para o PL, que é meu partido, o PSDB e o PT, Deus me livre, e o PP, eu quero dizer para os senhores candidatos a vereadores que estão aqui, que eu tenho conversado pouco com eles, mas vou continuar conversando daqui para frente, através do meu filho. Fica tranquilos, mesmo eu tomando essa decisão, eu jamais vou deixar, dentro do possível e o que a lei permitir, de dar uma ajuda nos candidatos a vereadores desses partidos. Que se tem uma pessoa que tem um respeito enorme pelo poder legislativo é Ildemar. E, portanto, eu quero dar essa ajuda na medida do possível. Quero agradecer a todos, me colocar à disposição dos senhores para responder aquilo que tiver dentro do meu conhecimento e dizer para os senhores que boa sorte para os candidatos que vier, boa sorte para a Açailândia e pedir ao povo, tenha juízo, não vota em quem não merece o voto de vocês. Obrigado, gente, eu me coloco à disposição da imprensa para vocês perguntar o que for necessário. Jornalista Raidan de Souza. Bom dia, eu sou o jornalista Raidan de Souza Online, autêntico e original, porque a gente não faz imitações. Bom dia a todos os jornalistas presentes. A minha pergunta é a seguinte: existia perspectivas muito boas para que o senhor pudesse, inclusive, vencer as eleições, haja vista do trabalho que o senhor já desempenhou na cidade de Açailândia, parceiros importantíssimos a nível estadual e federal, mas como o senhor falou, a saúde é mais importante, o senhor já realizou todos os seus sonhos. Mas com essa desistência, o senhor agora há pouco falou do apoio aos candidatos a vereadores, o que é importante, manter esse apoio, manter exatamente essa dignidade para que eles possam disputar uma eleição equiparada aos outros pré-candidatos. Mas o senhor se colocou à disposição da cidade de Açailândia. Qual é o caminho, para qual lado irá Ildemar e o seu grupo nessa eleição que está vindo aí, que é importante para a cidade? Muito obrigado. Adian, veja só, gostaria eu de responder essa pergunta como você me perguntou, mas nós temos a convenção aqui na frente, essa decisão do Ildemar agora, mais rápido possível, eu gostaria de ter dado essa decisão uns 15 dias aqui atrás, mas eu não estava ainda sendo liberado pelos médicos. Como nós temos a convenção, vamos aguardar a convenção, com certeza absoluta, essa cidade, que tem muitas pessoas competentes, sérias, que com a desistência do Ildemar, às vezes querem sair candidato. E nós vamos ver quem é o quadro de candidatos a prefeito depois da eleição e, consequentemente, depois da convenção, consequentemente, nós vamos juntar os candidatos a vereadores dos 3 partidos que estiver na eleição em Açailândia, vamos conversar com eles, ver o desejo deles, para quem eles gostariam de acompanhar, e a gente vai tomar essa decisão e vamos, em outra oportunidade, dizer quem é o candidato que o Ildemar vai acompanhar junto com os pré-candidatos a vereadores. Podcast Sem Meias Palavras, jornalista Newton César. Bom dia, gente. Na verdade é o seguinte, queria só dizer o seguinte, desejar ao senhor felicidade, boa sorte, que na verdade com essa desistência, todos nós sabemos que havia aí uma expectativa muito grande pela história que o senhor construiu ao longo dos seus 3 mandatos. Confesso que, não estou falando como imprensa, mas
como pessoa, a gente fica um pouco frustrado, porque Ildemar virou uma marca, é uma marca, construiu história, assim como eu disse. E eu não quero fazer perguntas, gente, né? Eu só queria dizer isso, que grande parte da população dessa cidade gerou uma expectativa que o senhor pudesse concorrer às eleições. Mas essa mesma população, essa parte dessa população também entende que o mais importante na vida da gente é a saúde. Parabéns, Demar. Obrigado, Nito. Rádio Mais Sorriso, jornalista Marcondes Soares. Primeiramente, bom dia a todos, representando a Rádio Sorriso, também a TV Difusora. Quando o senhor falou que não será candidato, foi visível a frustração de todos nós aqui, já que o senhor é um expoente, uma pessoa que tem um currículo político invejável e é uma das lideranças hoje aqui no sul do estado. Teria algum motivo, logicamente, que o senhor vai tratar da sua saúde, isso é importante, o homem sem saúde ele não é nada, né? Mas teria algum outro motivo, seu Ildemar, para essa desistência, além da saúde, já que nos últimos dias a gente viu uma pressão muito grande para que o senhor se pronunciasse, para que o senhor falasse, a população e também a imprensa, os colegas, todos ansiosos por um posicionamento seu. Esse posicionamento veio hoje, não é o que todos esperavam aqui, mas também respeitamos, lógico, né? Mas teve algum outro motivo, teve algum outro fator que ajudou também nessa sua decisão? Sim, absolutamente nada. Até porque a população do município de Açailândia me conhece e sabe que quando eu tomo a decisão de sair candidato, a única impeditivo se fosse uma situação como essa, minha saúde. A outra não, porque eu faço eleição com o povo, não é com motivos. O que acontece? A decisão ou o contraditório de pré-candidatos ou de candidatos ou de pessoa que gosta do Ildemar ou que não gosta, isso não faz parte do meu contexto, porque a gente, quando vai para a eleição, a gente acredita muito naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente quer, e não tem nenhum motivo. O partido PL, que é o partido que eu tenho um grande respeito, que é o nosso deputado Maranhãozinho, que toma conta, o Josimar, e o presidente Hélio, que perdeu o avião, que estaria aqui com a gente hoje, mas em outra oportunidade vai estar junto. O PSDB, que todo mundo conhece, e que fiz as 3 eleições aqui no PSDB, que é o 45, com certeza absoluta, não tem nenhum problema. Tem a legenda, tem a admiração do partido. A Luísa, que é a presidente do partido, que pelo menos a informação que eu tive que ela estava viajando, poderia estar aqui hoje, minha amiga. Eu, na condição de suplente, andei mais ela, o sul do Maranhão todo pedindo voto, ela para Josimar, e eu pedindo voto para o candidato a senador Roberto Rocha. Com certeza absoluta, nem aqui em Açailândia, nem em São Luís e nem em Brasília eu tenho nenhum problema que atrapalha. Apesar de eu ter tirado 3 mandatos de prefeito, graças a Deus eu não tenho nenhum problema de inadimplência para tirar as certidões. E quem tiver aqui quiser conferir isso, o meu CPF é 032 612 393/87. Como o Brasil todinho hoje tem facilidade de acessar a internet, isso promete que poderia ser isso, que atrapalhasse o Ildemar a ser candidato, mas nada disso. É uma coisa maior, é minha saúde, é Deus que disse que é assim e eu vou cumprir isso. Agora vamos franquear a palavra ao Valber, da Rádio Clube FM. Bom dia, senhor Ildemar, bom dia a todos. Valber, da Rádio Clube FM. Senhor Ildemar, o pré-candidato a prefeito, Paulo Lira, em entrevista a um podcast, disse que o apoio do Josimar de Maranhãozinho como apoiar o apoio do capeta, né? Se ele tivesse o apoio do Josimar, é como se fosse o apoio do capeta. O que você tem
a falar sobre essa fala do pré-candidato Paulo Lira. Muito obrigado, senhor Demar. Nada, Valber. Deixa eu te falar. Paulo Lira, meu amigo, pessoa que eu tenho um respeito muito grande por ele, empresário do agronegócio, vi ainda criança e já trabalhou para mim em eleição. Nessa condição, eu tenho um respeito grande por ele. Na questão política do passado e da convivência. Inclusive, faz parte da nossa família, porque ele é irmão da minha nora, que eu gosto tanto, que é a Érica, esposa de Ulisses. Correspondente à fala dele, eu não sei por que ele disse isso. Ele deve ter seus motivos, mas eu tenho que discordar. O Josimar, que a gente chama de Maranhãozinho, que é o deputado do PL, e a esposa dele, que é a Detinha, o Maranhão tem 18 deputados federal. Dos 18 deputados federal, 6 deputados é do partido Josimar. Todos eles contaram com a ajuda dos votos Josimar para fazer esses 6 deputados federal. Se o espírito não me engana, no Maranhão, nunca alguém fez o que o Josimar fez agora. Elegeu ele e a mulher dele. No Maranhão nunca aconteceu isso. E se no Brasil aconteceu, eu não pesquisei, eu não tenho certeza, mas não vi falar isso. Então, se essa pessoa que teve mais de 200 mil votos, ele e a mulher dele teve mais de 200, e ajudou a eleger mais 4 deputados para fazer 6 deputados, daqui aonde é que ele faz campanha é 600, 700 quilômetros, que é na Baixada Maranhense. Pois bem, se tem uma coisa que eu preservo e tem assim um carinho especial, é por os eleitores. Mas não é só os eleitores aqui da região, composta por 10 municípios. Os eleitores do Brasil, os eleitores do Maranhão. Se esses eleitores de lá, que conhecem ele, deu para ele mais de 200 mil votos para ele, mais de 200 para a mulher. Já imaginou o cara deitado, mas a mulher dele tem mais de 400 mil votos. E não é a primeira vez, já vem de outras eleições. Então, vocês é de convir comigo que contestar esse homem, eu não tenho tamanho para isso. Às vezes o Paulo tem, se ele tem, ele continua contestando. E não é possível que essa quantidade de eleitores vão acompanhar um candidato que ele disse, ele acabou de falar ali, que disse que quem está com ele está acompanhando o capeta. Eu não vejo isso. Ele foi prefeito junto comigo, eu prefeito e ele prefeito também. Conheça a postura dele como prefeito, conheça a postura dele como pai, como esposo, anda mais a mulher dele por todo lugar. Se ele tem mais mulher, eu não tenho conhecimento. Eu sei é do carinho que ele tem pela mulher e pelos filhos dele. Portanto, respondendo a sua pergunta, eu quero pedir a permissão ao Paulo para discordar do que ele está falando, mas o que eu tenho por Josimar do Maranhãozinho é gratidão. Deputado competente, sério e trabalhador. Jornalista José Filho, da cidade Imperatriz, Jornal dos Municípios. Bom dia a todos, é um prazer revê-los aqui. E o Demar Gonçalves foi prefeito 3 vezes de Açailândia, bem avaliado, 3 administrações bem avaliadas, que a gente acompanhou bem. E a gente vem acompanhando as pesquisas eleitorais na região Tocantina e no sul do estado. E o senhor lidera as pesquisas. Quando fala no seu nome, as pessoas... Não, e o Demar foi bom prefeito, será bom prefeito. E de repente o senhor nos causa essa surpresa aqui,
essa surpresa, todo mundo, eu acho que ficou surpreso nessa manhã com essa decisão sua. Mas a gente respeita essa decisão, a gente reconhece que saúde é em primeiro lugar. Saúde é em primeiro lugar, a gente tem que se preocupar com a saúde da gente. E alguém fica se perguntando, para onde vai o grupo Ildemar? Para onde vai Ildemar? Qual é o palanque que Ildemar vai estar? Né? A gente sabe que transferir voto não é fácil, transferir voto. Esses municípios, como Imperatriz, Açailândia e outros, têm pago um alto preço ao longo da história. A gente sabe que cada prefeito fez sua parte, contribuiu com as cidades, mas a gente acha que essas cidades, principalmente Imperatriz e Açailândia, estão defasadas para Marabá, defasadas para Paragominas, para Araguaína, cidades que tiveram uma prosperidade bem maior e nós ficamos no rabo da fila. A gente precisa prosperar e andar com mais velocidade nos caminhos administrativos. Ildemar, diga para nós aí que rumo tomar e como é que vai, o que é que se pode pensar do futuro de Açailândia sem a sua disputa? Antônio Filho, veja só. Você é uma pessoa interessante para fazer essa pergunta para o Ildemar, até porque você me confessou, eu sou um homem da imprensa, e quem é da imprensa não tem medo de levar notícia em lugar nenhum. São pessoas preparadas, tanto para dar notícia como para receber. Você tem um problema de saúde, que você vai ter que ter o maior cuidado com ele, e Deus vai te botar a benção, que você vai vencer isso. É a mesma coisa do Ildemar. As pessoas que estão aqui me ouvindo, que ele disse ali, a situação da cidade regional do Maranhão, por exemplo, a Açailândia, nós temos 80% do povo de Açailândia que está ganhando abaixo de 2 salários mínimos. Isso é terrível para uma cidade. Precisamos de mudar esse quadro urgente. Até porque que não é só a Açailândia, é a regional toda. O Maranhão, nós perdemos a posição de antepenúltimo lugar de pobreza para o Piauí. O Piauí agora deixou nós na ponta da fila. As pessoas sabem disso. Hoje nós somos mais pobres do que o Piauí. Correspondente a você perguntando para o Ildemar, eu tenho 54 anos no Maranhão. E não é dessa vez que eu vou deixar o Maranhão. Vou cuidar da minha saúde, vou continuar trabalhando dentro daquilo que eu puder. Todo mundo viu eu outro dia no palanque pedindo voto de suplente de Roberto Rocha. Eu não faço eleição só para ganhar. Eu acho que todos que estão aqui, eu vou falar uma palavra pesada, mas todos que estão aqui, me perdoa pela minha ignorância. É um ato de covardia a gente dizer, eu só faço eleição para ganhar, eu não faço eleição para perder. Isso é ato de covardia. A gente tem que fazer eleição, é para melhorar o nosso povo, é para melhorar a nossa gente e dar dignidade às crianças que estão no colégio. E eu só sei que a gente faz eleição para ajudar, se fazer isso. Mas quero continuar dizendo para você, Antônio Filho, que nós vamos estar juntos, vamos ver o que vai acontecer na eleição. Confio no juízo do povo de Açailândia. Uma vez ali na maçonaria, uma reunião como essa, eu falava para eles, gente, eu quero pedir uma coisa para vocês. Deram um suspiro alto. Quem fica aqui de trás pedindo voto ou mexendo com política, conhece logo como é a posição das pessoas. Eu falei, não, fica tranquilo que eu não vou pedir voto para meu candidato, não, que a justiça eleitoral não permite. Eu quero pedir uma coisa para vocês, diferente. Eu quero pedir para vocês que, pelo amor de Deus, vota no carroceiro, vota no médico, vota no advogado, em quem vocês quiserem, mas não vota em quem não tem juízo. O povo temou e votou de quem não tinha juízo, viu o resultado. Está igual agora.
tenha paciência. Quem compra com pressa demais acaba comendo quente e arrepende, que não é coisa boa. Vamos devagar que nós vamos descobrir uma coisa interessante para a Sailândia e nós vamos estar todos juntos em busca dessa melhoria. E já começou a melhorar. Um homem que não está com a saúde boa para ser candidato já está dizendo que não é. Eu já estou cedendo a vaga para outro e vou ajudar, dentro do possível, encontrar uma pessoa que direito e de fato está com condição. Porque, gente, olha, ser prefeito não é só botar bloquete na rua, não é só pintar a calçada. Ser prefeito tem que estar pronto para assumir toda a demanda de um povo, de uma cidade. Então, esse cidadão ou essa cidadã tem que estar em perfeita condição para assumir isto, para administrar, porque não está muito fácil. Todos os senhores estão vendo a bagunça que está no Brasil. E aqui em Açailândia não é diferente. Portanto, quero te agradecer pela indagação, pela conversa, mas vamos estar juntos e vai dar certo, se Deus quiser. Eu tenho muita fé. Blog do Avesso, jornalista José Luiz da Silva Costa. Bom dia, senhor Idemar. Zé Luiz. Bom dia, amigo. Quando o senhor foi prefeito os 2 mandatos, eu era estudante de jornalismo lá em Imperatriz. Comunicação, morava no assentamento, ainda moro lá. Então, assim, para todos foi uma surpresa. Eu vim para cá para fazer uma pergunta para o pré-candidato a prefeito Idemar Gonçalves. Quebrou minhas pernas. Mas, assim, eu vi nas suas falas e vi também que você disse que se afastou do campo político por 12 anos de Açailândia, foi cuidar de outras coisas e tal. Nesse período, nós tivemos um presidente da República de ultradireita, e você hoje está no partido dele. Anteriormente, quando você foi prefeito por 2 mandatos, já nos anos 2000, você teve a aliança do PT em Açailândia e teve como vice um militante do PT. Por que essa mudança radical, tendo em vista que você tem a cara do PSDB, o PSDB raiz, aquele PSDB democrata, aquele PSDB que faz discussões, que debate, você tem a cara do PSDB e aí você mudou. Isso é uma pergunta. Por que você mudou um pouco mais radical para a direita? A outra pergunta é: por que todo esse evento, com essa pompa toda, desculpa a expressão, com representantes, prefeitos, pré-candidatos a prefeitos de outras cidades, jornalistas, com todo esse evento, para o senhor declarar que não é pré-candidato a prefeito de Açailândia? Não bastava, por exemplo, uma nota sincera, séria da sua assessoria e dizer abertamente, explicando tudo isso que você falou, precisava de um momento como esse? Veja só, cada uma pessoa tem uma maneira de fazer política. Essa é a minha. Ela pode estar errada, mas é a maneira que eu penso. Por que eu penso assim? Quando o senhor acabou de falar aqui, que eu disse há pouco tempo aqui que eu tinha ficado 12 anos fora. Eu quero explicar isso direito. 12 anos fora que eu fiquei de prefeito em Açailândia. Mas nesses 12 anos eu fui candidato 2 vezes. Eu fui candidato a senador e fui candidato a suplente, fazendo campanha na região. Acho eu que nessa condição, sempre eu estava colaborando com o processo político. Correspondente à questão partidária, política, é parecido com um casamento. Tem pessoas que casam e nunca largam a mulher. Eu tenho 48 anos de casado e peço a Deus que me dê 100 anos, que eu quero casar com minha mulher de novo. Daqui a 2 anos nós vamos casar de novo. Porque para mim é a melhor mulher que eu já vi na minha vida para ser a mãe dos meus filhos. Mas tem outros que saem por motivo de briga, ou às vezes discordância, ou às vezes alguém traiu alguém. Lá em casa não tem isso.
Na questão política, é a mesma coisa. Eu saí do PSDB, acabei de dizer aqui que eu vou acompanhar os candidatos a vereadores do PSDB. Tem grandes amigos no poder legislativo, no poder executivo, deputado federal, estadual do PSDB. Como agora estou no 22, que é o partido do Josimar, da direita. Com certeza, o senhor está perguntando para mim, será que o Ildemar, no 22, ele pensa do mesmo jeito que ele pensou no PSDB em ter um vice do PT? O Ildemar é o mesmo, eu nunca mudei. Se eu fosse sair candidato, agora que não vou, acabei de anunciar, talvez o meu candidato, se a lei eleitoral permitisse, às vezes era do PT. Porque eu entendo que nós que faz eleição municipal não podemos deixar o Estado ou o governo federal entrar na vida nossa. Nós precisamos do apoio deles, mas quem tem que dizer o que é bom para nós somos nós. Não é o partido lá a nível de Brasília ou a nível de Estado. Eu quero dizer ao senhor com isso, que eu quero te agradecer você pela indagação e pela pergunta que o senhor fez, que é o seguinte, o Ildemar está no 22, o 22 todo mundo sabe que é o partido hoje que representa a direita do Bolsonaro, a quem eu voto e tenho um respeito muito grande, mas nunca vou deixar de ter respeito pela esquerda. Eu sou muito mais de centro do que de centro-direita. Por quê? Os que estão na esquerda é ser humano do mesmo jeito nosso. Não tem diferença. Antes de ontem, numa entrevista, a pessoa me perguntou, Ildemar, tu é contra a invasão? Olha que pergunta. Eu disse, vamos dividir em duas partes. Tem invasão e tem invasor. Eu sou contra a invasão. Agora, eu não sou contra invasor, porque o invasor é um ser humano como nós mesmos. E se esse ser humano, que é como a gente mesmo, se fazer coisa errada, quem tem que resolver o problema dele é os órgãos de controle. São os advogados, são a Polícia Federal, são o Ministério Público. Esse é que tem que resolver. Não é eu, candidato, e brigar, porque o cara é invasor, ele pode ser meu compadre, ele pode ser minha comadre, às vezes o filho dele pode casar com minha filha ou vice-versa. Agora, eu sou contra a invasão, por quê? O senhor não me perguntou por isso, mas eu estou concluindo pela pergunta que o senhor fez, me levando para a direita, será que eu consigo na esquerda? Eu estou aqui preocupado que meu vice, que eu tenho um carinho especial por ele do PT, que é o Antônio Erismaca, eu não vi aqui. Vou ter que sair daqui, tomar um café com ele e falar assim, bicho, você está no meu coração até hoje. Você não saiu do meu coração ainda não. Vou falar com ele. Mas com certeza absoluta, quero te agradecer, ter saído de Imperatriz, vindo aqui, peço você que venha outras vezes e quero dizer que eu tenho certeza absoluta que na maneira que nós estamos trazendo aqui a imprensa, que eu tenho um respeito enorme, e tantos amigos que estão aqui, sempre quando a gente está junto é bom para todos nós. Eu, por exemplo, saio daqui hoje realizado de ver tantas pessoas amigas minhas, tantos que falou bem como os que falou mal. Todos nós somos irmãos e queremos uma cidade melhor, nós estamos aqui por essa causa. E todas as vezes que a gente está por uma causa em um lugar, ninguém está preocupado com o tempo que leve nem nada. Nós não podemos esquecer que nós temos só que almoçar. Vamos lá, gente. Obrigado, meu irmão. Ricardo Becker, o cronista. Bem, bom dia, senhor Ildemar. Bom dia. Não foi uma decisão esperada, mas, enfim, a gente tem que respeitar. Então, eu queria fazer uma pergunta direta e objetiva.
O Idemar de 12 anos atrás não é o mesmo, mesmo tendo feito aquelas campanhas pós 12 anos. Se costurou e se entende, pelo menos eu entendo, como um cara que trabalha política diariamente, eu entendo que o senhor mudou a cara do jogo pela perspectiva da articulação. É um grande articulador, consegue trazer pessoas de partidos diferentes e congregar junto com eles. Então, minha pergunta é, o senhor com essa decisão muda a cara do jogo? Se tomasse a decisão que sim, mudaria também a cara do jogo. O candidato mais parecido, o pré-candidato mais parecido com aquilo que o senhor defende é Paulo Lira, independentemente se queiram aceitar ou não. Nós temos do outro lado um cara também de centro, que é o doutor Benjamin. Como é que o senhor encara? E a última fala do senhor, é uma segunda pergunta, a última fala do senhor, a cidade precisa muito. É a sua última fala, quando o senhor disse que não viria. Então a pergunta é, como é que o senhor enxerga agora o cenário e qual é a dificuldade, o que o senhor entendeu nesses 5 anos e meio, me corrijam aí se eu estiver errado, quase 5 anos e meio de Aloysio Souza? Que você me permita e que as pessoas que estão aqui, eu quero que me entenda, eu não posso falar de Aloysio porque eu já falei bem dele. E eu não falo bem, eu não falo mal de quem eu já falei bem. Ponto. Correspondente ao doutor Benjamin, que já me falaram que eu não tenho certeza disso, que está junto com Aloysio. Se ajuntaram, está junto. Uns falam que é uma junção de direito e de fato. Outros falam que é aquela junção do cara que separa com a mulher e viaja para o exterior e paga ela para ir mais ele, para se dar bem nas reuniões. Se é uma coisa ou outra, eu não sei. O que é que eu sei, já que você tocou no nome do doutor Benjamin, perguntou, quem é o doutor Benjamin? Já que eu falei do Paulo, vou falar dele. Porque se eu não falar dele, de repente o povo vai falar assim, não, e o demais é o Paulo, e o demais é o Benjamin, o demais é fulano. Eu quero dizer nessa reunião que eu não sou ainda quem eu sou. A equipe, a Câmara de os pré-candidatos a vereadores, que nós juntar, as pessoas que sempre andam com a gente, que nem está aqui o doutor Erno, está aqui o nosso querido Dorival e tantos outros, que nós vamos juntar para definir isso, certo? Então, o que acontece sobre o Benjamin? As pessoas me perguntam, e o Demar e o Benjamin? Eu falo, olha, o que eu vejo falar do Benjamin? Que ele é um ótimo médico. Agora é o Demar que está falando isso? Não, eu não sei o que é medicina, eu não sou médico. Quem quer avaliar um médico? Eu acho que quem avaliar médico é quem conhece médico. Quem é médico, quem sabe o que é medicina. Eu falar isso, eu não vou falar. Agora, eu tenho um irmão que é médico, que trabalha junto com o Benjamin, que o Benjamin trabalha no hospital dele, que é o Petrônio Gonçalves, fala para mim, Demário, é um puta profissional, é um ótimo médico. Nessa condição, eu estou avaliando ele bom médico, não pelo meu conhecimento, pelo conhecimento do meu irmão. Vou tomar isso emprestado do meu irmão. Ele é que fala. Se estiver mentindo é ele, não sou eu, porque eu não sei o que é um médico bom. Mas se tratando de política, que dá diferente, porque nós temos que fazer essa diferença. Quando tem um bom médico, nós pagamos caro por isso. Bom médico não é sinônimo que tem que votar nele, não. Bom médico é aquele que cuida da sua saúde e um bom cliente é aquele que paga o médico. Eu sei disso. O que acontece com ele? Na questão administrativa pública é um momento diferente. Aí você poderia me perguntar, e qual é o momento que esse homem tem que ser um administrador público? Administrador público precisa de coração, precisa de alma, precisa de gostar não do compadre ou da comadre ou de A ou de B, ele precisa de gostar de toda a facção da sociedade, do carroceiro ou profissional liberal ou empresário de qualquer empresa.
precisa de ter alma. E no dia que a gente assume o governo, eu sempre disse, às vezes até eu vou num lugar e eu acabo conversando demais, às vezes a pessoa até fica com raiva de mim. Eu falo o seguinte: prefeito não tem pai, prefeito não tem mulher, prefeito não tem filho, prefeito não tem família. Quem tem tudo isto é a pessoa física do prefeito. Na condição do prefeito, a família dele é a cidade, é os 106 mil habitantes, todos é filho e todos merecem o respeito. Agora, se o cara quiser ser prefeito para resolver o problema dele, vamos dizer, econômico, o problema dele social, o problema... É complicado. Não estou aqui dizendo que ninguém tem esse problema, mas estou dizendo que o eleitor tem que estar atento para essa situação. É isso que eu queria dizer para o senhor e dizer da minha alegria, da minha satisfação de responder sua pergunta. Próxima pergunta, a comunicadora Marli Alves, da Agência Criativa e também do Tá na Mídia. Bom dia a todos. Primeiro, quero agradecer a Deus sempre pela oportunidade. Quando eu tinha em torno de 16 anos, eu, ao lado do Frei Narcísio Baizini, servia na missa dele enquanto coroinha na sua fazenda. Então, eu o acompanho durante muitos anos. Quero lhe dizer que por muitos anos também tivemos de lados opostos politicamente, embora não entendesse o que era política. E sempre vi o senhor falando muito bem da dona Zita, sua esposa, uma pessoa amável, admirável, e o senhor sempre falou com muito carinho, com muito respeito, e também falou com muito respeito da dona Zita. Diz que as oportunidades são para ser aproveitadas. E eu quero aproveitar para dizer que sim, sou pré-candidata a prefeita por Açailândia, e nas eleições passadas eu desenvolvi um projeto Mulheres no Legislativo, porque após observar que naquela gestão não havia nenhuma mulher, eu usei o que eu tinha, que eram minhas redes sociais, e entrevistei 29 mulheres de 12 partidos diferentes. Continuo com essa luta da inclusão da mulher na política, porque sei que o senhor é um grande homem, porque ao seu lado tem dona Zita, e o senhor sempre deixou isso muito bem claro. Eu gostaria de perguntar ao senhor, primeiro dizer que foi uma surpresa, porque eu me recordo também que eu achava suas campanhas muito lindas. E eu dizia, rapaz, um dia eu vou estar lá no 45 falando, aí, o Demar não teve essa oportunidade. Mas quero perguntar para o senhor, como que o senhor vê a participação da mulher na política, a participação de mulheres, de pessoas, de filhas de Açailândia, que colocam o seu nome para também ser julgada, assim como o senhor foi nas eleições que antecederam há anos atrás e que o fez 3 vezes prefeito por Açailândia. Marli, veja só. Você está dando uma demonstração extraordinária. Segundo as informações que eu tenho, você deve estar muito mais atualizado disso que eu, que é onde é que você trabalha, na imprensa, 51% dos brasileiros são mulheres. Eu não vejo por que a mulher ficar distante do processo político. Até porque o homem pode fazer muitas coisas interessantes. Mas se perguntar assim para mim, Demar, você quer professor, você quer um homem ou uma mulher dando aula para seu filho? Eu falei, é para uma mulher mesmo, deixa o homem fora, porque tem coisas que são muito específicas. A gente sai daqui, vamos no hospital municipal. Quando nós chegamos lá, a maioria é mulher. Se nós chegamos em Brasília, nos ministérios, a maioria é as mulheres. Se nós chegamos na Assembleia Legislativa, a maioria são as mulheres. Então, a mulher precisa de entender que precisa fazer o que você está fazendo. Sair candidato. Participar do processo eleitoral. Participar, eu disse aqui há pouco, que é um ato de covardia, no meu ponto de vista, e peço desculpa às pessoas que estão aqui, aqueles que falam assim, eu só saio na eleição se for para ganhar, se não for para ganhar, eu largo. Gente, pelo amor de Deus, não pode ser desse jeito. Então, acho que o ato que você está fazendo é extraordinário.
Não estou dizendo que você está fazendo uma eleição pensando que não ganha. Eleição, nós não somos o dono do voto. O dono do voto é o povo, eles votam em quem eles quiserem. De vez em quando eu conto a história de Imperatriz, e aqui tem o Zé Filho, ele conhece a história que eu vou falar aqui. Lá tinha Madeira, bem avaliada, e tinha o Domax. E o Domax fez uma pesquisa e achou que ele tinha que botar o menino, passou aqui, para ajudar ele na eleição. Vou já lembrar o nome dele, velho sempre esquece. Jomar Fernandes. Vamos botar o Jomar Fernandes para ganhar a eleição. O Jomar Fernandes foi lá e comeu a boia dele e do Madeira. Enquanto esse tinha 30%, 40%, Jomar Fernandes tinha 2, 3 ganhou a eleição. Então, quer dizer com isto que a sua posição hoje é interessante. Se depender do que eu penso, que você tem que trabalhar com sua cabeça, não é com a minha, vai para cima, chama as mulheres, convida elas para participar, as candidatas a vereadoras, porque é muito importante esse papel que você está fazendo. Se vai ser bom para você ou não, essa avaliação é tua que tem que fazer, não sou eu. Mas que você está fazendo um papel interessante para a Sailândia, sem sombra de dúvida, e tem meu aval. O próximo a fazer a pergunta, irmão Edmilson, do blog do irmão Edmilson e também da página Sailândia Urgente. Bom dia a todos, bom dia, seu Idemar. Bom dia. A pergunta seria outra, mas o cenário mudou. Portanto, vou fazer a pergunta. E o Idemar Gonçalves não será candidato, mas tem possibilidade do grupo lançar o nome ou vai se juntar com outro grupo? Veja só, eu até antecipei essa pergunta, mas eu quero te agradecer com a pergunta, porque ela vai ser mais esclarecedora agora. Precisamos de trabalhar esses últimos 20 dias que faltam para a convenção, vamos ver o que pensa o grupo, vamos ver o que pensa o partido, que é muito importante nessa hora, o 22, e o 45, que é o PSDB, e o PP. Eu acho que está na hora que eu não posso tomar uma decisão aqui e o partido tomar outra. Então, e o Idemar é o povo, aqui junto o povo, e o partido é que vai tomar esse direcionamento. Acho eu que depois da convenção, que sair essa fase de pré-candidatos, nós vamos ter um candidato a prefeito, ou que seja um dos que está aí, que eu não sei, porque eu preciso de ver a preferência dos partidos e, consequentemente, depois desse resultado, a gente vai tomar uma direção. Isso deve se dar no próximo mês de agosto agora. Jorge Quadros, da Rádio Marconi FM. Bom dia a todos. Bom dia a todas as mulheres aqui presentes também. Oi, Idemar. Eu quero aproveitar o tempo que me foi determinado, talvez não uma pergunta, mas um comentário. Os maiores líderes da humanidade, inclusive mais recentes para cá, os jogadores de futebol como Pelé, eles se ausentaram das suas profissões e das suas lideranças no auge de suas vidas. E a isso nós chamamos de sensatez. A sensatez é quando o indivíduo, ele traz para si a consciência de não participar de um pleito eleitoral, ou seja lá de qualquer atividade, no momento em que ele está de bem com a sociedade. E o que o senhor está fazendo é exatamente isso. A sua consciência diz que é o momento de parar de ser candidato, de parar de participar da vida pública, mesmo que nos bastidores continue trabalhando. A isso nós chamamos de sensatez. Então, neste momento, eu acho que a maioria das pessoas que aqui estão tem mesmo é que agradecer ao senhor por ter dedicado parte de sua vida para conduzir este município por 3 mandatos, deixando o município no maior corredor econômico da história nesses seus
36 anos, 42 anos de emancipação política. Então, como cidadão, como eleitor desta cidade, eu quero agradecer ao senhor por esta dedicação. Sabemos que o senhor é um líder político muito forte e que muitas das pessoas que aqui estão gostariam de ter ouvido outra coisa. Mas a sensatez fala mais alto. Parabéns pela atitude, pela coragem, pela determinação e muito obrigado por tudo que o senhor fez por este município. Olha, eu quero te agradecer pelas suas palavras, interessante. E ó, Jorge Quadro, você sabe da amizade da gente há muito tempo e com certeza absoluta, o seu conhecimento que você está tendo, ele é muito importante. Apesar do meu caso ser um caso de saúde, mas tem coisas que Deus fez com muita competência. Você lembrou aí de grandes jogadores que às vezes abandonam, deixa porque acha que é o tempo. Está entendendo? Mas em qualquer outra situação, é a mesma coisa. Você que é pai, que deve ter seus filhos, com certeza absoluta, a gente tem o maior carinho pelo filho. Mas o dia que nasce um neto, divide. E daí, mais uns dias, a gente começa a esquecer o filho e lembrar só dos netos. Agora, você quer ver coisa mesmo quando chega o bisneto? Eu não tenho ainda, mas é que me falam. Que esse carinho é enorme. Mas o que acontece? Será que eu, que cheguei em Açailândia em 1967, que aqui ainda era de Imperatriz, e todas as vezes que foram trabalhados para emancipar esse município, estava lá eu e Dorival aqui, os velhinhos aqui, Dorival, esse bonitão. O que acontece? Nós emancipamos o município. Eu convivi esse tempo todo. Pois bem, nesse tempo, se nós juntássemos todos os profissionais liberais da Açailândia, eu acho que não dava 20. E vinha de fora. O que acontece hoje? Eu não sei quantos profissionais liberais que tem hoje em Açailândia, mas eu sei que é muito. Muito médico, muito advogado. Nós temos a OAB aqui, onde é que o doutor Hermes tomou conta por muito tempo, fez um trabalho maravilhoso, muito engenheiro civil, muitos profissionais. Por que o Demar não tem que sair para cuidar da saúde e acompanhar esse povo dentro do possível? Olha, gente, todas as vezes que este Brasil, não vou falar de Açailândia não, vou falar do Brasil, o povo deixa de acompanhar o povo jovem que está preparado para determinada situação e acompanha os velhinhos, às vezes se dão mal. O velho, às vezes, é cheio de compadre, é cheio de comadre, é cheio de puxadinho, é cheio não sei de que diabo é. E o povo vai ficar onde? Espero que isso não é o que está acontecendo comigo. Está entendendo? Então eu quero dizer para vocês que vamos continuar, vamos acreditar na juventude e vamos para cima que vai dar certo. Muito obrigado pelo elogio. Próximo comunicador a fazer a pergunta, o Wilton Lima, do blog wiltonlima.com. Bom dia, seu Idemar Gonçalves. Bom dia, Wilton. Apesar de parecer que eu tenho a idade bem próxima, mas sempre o tratei com respeito como seu Idemar. Primeiro, eu queria usar da prerrogativa da Constituição Federal, doutor Hermes Souza me defenda, do direito à ampla defesa, porque ficou parecendo que eu e o seu Idemar nós tivéssemos, ou eu tivesse um problema pessoal com o seu Idemar que nunca tive. Eu escolhi fazer oposição ao jeito dele fazer política, mas jamais faltei com respeito em nenhum momento. Com certeza. Inclusive, quando eu fazia oposição ao seu Idemar, eu fazia questão de colocar que a coisa mais bonita que eu gostava, quando nós estávamos juntos, era quando eu chegava lá na casa dele, que estava aquela fartura naquela mesa, e estava o Ulisses sentado na perna dele fazendo cafuné. E isso é família. Então eu sempre elogiei o seu Idemar com relação a isso. Mas
escolhemos essa nossa posição e que as pessoas entendem que, por exemplo, falar a verdade confunde com arrogância. Colocar a sua opinião é falar mal. Eu nunca achei que falei mal do senhor, apesar do senhor ter entendido que eu estava falando mal. Mas eu estava buscando as minhas posições sempre. Mas sempre tive uma admiração enorme para o senhor. E eu queria citar aqui Sun Tzu, a arte da guerra. O recuo nunca será uma derrota. Eu tenho um apreço enorme pelo senhor. Não cabe mais pergunta, vai ficar redundante. Mas eu precisava me pronunciar com relação à admiração da liderança política que a gente vê e a gente percebe. O senhor costuma, quando o senhor sai de um cenário, o senhor fala, agora eu vou lá para a bola 7. Mas o senhor nunca fica lá. O senhor sempre participa. Eu sei que o senhor vai fazer parte do processo político, porque você tem a Açailândia no coração. Muito obrigado. É um prazer ser adversário do senhor. Agora, que se não for uma política, talvez o senhor seja meu, que eu possa estar entrando na política. Aí o senhor vai fazer oposição a mim, talvez, num futuro bem próximo. Mas muito obrigado. Foi um prazer participar aqui desse momento interessante. Dizer, eu fui um dos poucos jornalistas, sem querer me engrandecer a ninguém, mas eu sempre falei que o seu Idemar não era candidato. Porque quando a gente é adversário, a gente estuda mais as pessoas do que quem é aliado, né, Hélio? Quando você é adversário, você estuda mais. E em nenhum momento eu vi a intenção do seu Idemar ser candidato. Porque quem conhece o seu Idemar, ao chegar a uma data como essa, ele estaria com 7, 8, 9, 10 partidos organizados, cada um com 18 candidatos a vereadores. E chegou num momento crucial como esse, que o senhor precisou tomar uma decisão, o senhor não organizou isso. Então, eu não vi seu Idemar se preparando para ser candidato. Apesar de que, aí vem a vaidade, né, seu Idemar? O povo quer, então a gente vai. Mas para fazer política precisa se organizar bem antes, fazer uma base. Então, por isso, sempre que eu concedi entrevista aí, nos meus programas, nos meus canais, eu colocava que o senhor não seria candidato. Apesar de que seria muito bom para essa disputa, para termos o poder de escolha e a gente ver que a sua liderança não caiu em absolutamente nada. Muito obrigado. Nada, mas assim, eu te respeito seu ponto de vista, interessante, mas eu que tive 3 mandatos em Imperatriz, em Açailândia, e as pesquisas sempre me deu esse direito de ficar um pouco quieto. Por quê? O Ildemar nunca quis estar em Açailândia movimentando muito para que não tivesse a desculpa que o prefeito A ou B não trabalhou porque o Ildemar atrapalhou. Eu não faço isso, porque eu acho que o povo de Açailândia não merece isso. Portanto, é disso. Agora, quando você está dizendo que ainda você sempre fez uma oposição regular, e eu vou lembrar de uma história que aconteceu lá em casa, que naquele dia você tinha razão, que eu não sou o dono da verdade. Eu disse que a imprensa era um mal necessário. E ele disse, naquele dia, na minha casa, falou, não, a imprensa é um bem necessário. E hoje eu fico com você, é um bem necessário. Veja só, você pode afastar, eu e o Ildemar está afastando, mas você sabe da nossa amizade, do carinho que eu sempre tive contigo, mas eu não deixei de tomar uma cerveja, eu não deixei de tomar uma pinga boa, e te convido para a hora que você quiser, tanto faz você como os seus amigos, estou à disposição. Abraço grande, tenho respeito pela sua pessoa. Próximo comunicador, lembrando que só temos 3 perguntas para a gente encerrar a nossa coletiva, viu, gente? Heron Oliveira, do Ponto de Vista Podcast e também de Folha Açailandense. Oi. Bom dia a todos. Bom dia, seu Idemar. Que balde de água fria, né, rapaz? Quebra de protocolo, mas como o Wilton falou, qualquer pergunta que se faça agora já se torna redundante, porque todas as perguntas já foram feitas e respondidas. Algumas, o senhor até nos antecipou, né? Se antecipou. Quero até usar aqui um pouco da fala do Jorge Quadros, onde ele fala, parabéns pela sensatez e parabéns pela sua lucidez também. Mas, dando continuidade aqui, né, eu acho que o espetáculo tem que continuar, né? A vida segue. E tem duas
duas falas nos bastidores, que elas são muito importantes, que o que se comenta nos bastidores. Uma dessas perguntas é se o fato de a líder do PL local ter imposto, que é o que se fala, que ela impôs, ela reivindicou o direito de serviço no partido, sem deixar que Ildemar Gonçalves exercesse essa liderança de escolha. Se isso, somado à sua situação de saúde, contribuiu para você hoje desistir dessa candidatura, é uma pergunta. E eu quero fazer, se o senhor me permite, mais uma pergunta. Nesse cenário hoje, nós não temos apenas 2 candidatos. Nós temos aí Paulo Lira, temos Benjamin, temos Marli Alves, temos o pastor Daniel também, que lançou a candidatura, e o PL, não, Jardel jamais lançou. O PL, que tem Luísa do Friagro ainda como líder desse partido, que também é uma pessoa que tem seu papel. Se a Luísa do Friagro, ou qualquer um, há a possibilidade do seu Ildemar apoiar algum desses, inclusive a Luísa, se caso ela se lance candidata pelo PL, há a possibilidade de Ildemar pegar na mão de Luísa e caminhar pelas ruas, assim como fez com Elson, assim como fez com Roberto Rocha mais recentemente? Veja só, a Luísa do Friagro é minha amiga, gosto dela, tenho um respeito enorme por ela, está no partido, mas respondendo a sua primeira pergunta, não tem nada com o partido, até porque que a candidatura de prefeito, no caso, se eu fosse sair candidato, ela podia ser liberada pelo deputado federal ou por presidente do partido, que todos dois é amigo e irmão, que é o Hélio e é o Josimar. Isso não é problema, mas que não é o caso. Eu tive recentemente na eleição com ela e vejo nela uma pessoa maravilhosa e que tem condição de ter futuro politicamente em saída. Agora, respondendo a sua outra pergunta, se isso atrapalhou, absolutamente em nada. Agora, não tenho como tomar uma decisão política para apoiar o candidato A ou B, se primeiro eu não ouvir todas essas pessoas e, no mínimo, esperar a convenção que está saindo para a gente ver qual é o rumo que tem que ser tomado. Mas eu disse aqui para todos os pré-candidatos a vereador do PL, do PSDB e do PP, que conta com a gente, que dentro do possível nós vamos estar juntos. E eu acho que essa cidade, com em torno de 60 mil eleitores, vai ter outros candidatos a prefeito, principalmente na saída do Ildemar, porque às vezes tem muitos profissionais liberais que querem ser candidato, que acha que é uma oportunidade para ocupar determinada vaga. Não estou dizendo que vai acontecer, mas tem tudo isso para acontecer. Quero te agradecer pela pergunta e me coloco à disposição. Para encerrar nossa coletiva dos comunicadores credenciados aqui, Carlos Cristiano, do portal Carlos Cristiano e da rádio Associação Rádio Comunitária Açailândia, Arca FM. Primeiramente, bom dia a todos e todos presentes. Bom dia. É um prazer poder participar desse momento histórico, né, em Açailândia. Infelizmente, nós fomos surpreendidos, né, pela sua posição, mas temos que respeitar que o Biden, né, siga o seu exemplo lá nos Estados Unidos. Continuando aqui, infelizmente, como fomos surpreendidos pela sua posição, agora a pergunta é totalmente diferente, né? Ildemar Gonçalves não é mais pré-candidato a prefeito de Açailândia nas eleições desse ano. Ainda restam 4 pré-candidatos. Dr. Benjamin, Paulo Lira, Marli Alves, que está entre nós, e o pastor Daniel. Entre esses 4 pré-candidatos, existe aquele que Ildemar não simpatize, que infelizmente não
não iria para a rua apoiar esse pré-candidato, caso haja uma aliança do grupo de Ildemar com ele ou com ela, certo? A primeira pergunta. E a segunda pergunta é, com esse seu posicionamento de não ser candidato por conta do problema de saúde, a pergunta é, além de Luísa do Friago, como já foi falado aqui, do grupo de Ildemar Gonçalves, existe alguma articulação, alguma discussão entre o grupo para que outro nome possa substituir a candidatura de Ildemar a prefeito nas eleições desse ano? Veja só o que acontece nessa hora aí. O candidato a prefeito, você nunca consegue tirar ele do bolso aqui, não tem como. Eu vinha no carro agora de manhã, e aí vinha aqui o prefeito me perguntando qual era a minha posição. E eu disse para ele, eu não posso falar, senão meu filho me xinga, porque ele não sai lá de casa, ele não sabia o que eu ia falar, está ele bem ali. Então, não tem como eu tomar essa decisão. Essa decisão, ela vai se dar, mais uma vez eu quero dizer, da conversa, da orientação, dos pré-candidatos a vereador, o que vai acontecer com os candidatos que estão aí, com certeza alguma coisa vai acontecer. Agora, eu não tenho condição de tomar essa decisão hoje. Achei uma coisa interessante que você falou, irmão, entre a pergunta e outra coisa. Eu espero que tu não esteja me comparando com o Biden, porque ele está meio bambo. Ele está meio bambo, ele não anda assim. Eu não estou assim ainda, não. É os médicos que estão falando que eu não posso ser candidato. Mas, de repente, desses médicos me liberam, eu junto todo mundo aqui e falo, gente, não está aqui quem falou aquilo mais. Os médicos dizem que eu posso ser candidato. Muda tudo, no mês da hora, tá entendendo? Agora aquele velho não me compara aquele não, que ele está bom. Agora, veja só, vocês acham que está... Vamos falar dos Estados Unidos. Vocês acham que aquele velho está certo de suicidar aquele povo tudinho na candidatura dele? São doidos, rapaz. Não existe isso. Tem que ter sensatez em determinadas coisas, igual o Jorge Quatro estava falando aqui. Gente, agradecemos a todos os profissionais da imprensa e convidados que estiveram aqui hoje. Como nós não temos mais nenhum credenciado para poder fazer pergunta, retornamos a palavra para Ildemar, para que ele faça o encerramento. Senhor Ildemar. Gente, veja só. Se teve alguma pessoa que não ficou satisfeita com a tomada de posição do Ildemar, eu quero pedir desculpa. Eu quero pedir desculpa e sair daqui feliz de uma coisa, por ter coragem de falar a coisa séria. Eu não posso deixar um povo enganado. Você já imaginou se eu for para uma eleição hoje e os médicos chegarem e falar assim, não, Ildemar, vem para São Paulo e você não pode ficar aí. Como é que pode? E isso aconteceu comigo agora, passado. Eu era suplente de Roberto, o filho dele com câncer entrou num quadro final e ele largou a eleição, eu fiquei sozinho na eleição. Então, é um problema seríssimo. Portanto, eu quero agradecer a todos, pedir desculpa e dizer o seguinte, vamos estar juntos. E política tem de várias coisas. Nós estamos escrevendo uma história. Essa história, eu estou 54 anos aqui ajudando a escrever ela. E nós vamos continuar escrevendo essa história. Essa aqui vai ser uma. Vai ter um tempo aí que uma pessoa vai falar assim, aqui apareceu um doido uma vez, que ele tinha tanto por cento na pesquisa e desistiu de ser candidato. Mas é a história, nós estamos contando ela. E tem a felicidade de ter todas as pessoas aqui junto. Voltando para a imprensa, eu quero agradecer todos os senhores que estão aqui presentes da imprensa, dizer da minha alegria, da minha satisfação de estar aqui com vocês. E qualquer hora eu estou convidando o povo da imprensa para ir comer um carneiro lá em casa comigo, que é um prazer enorme. Lá na Paula 7, não é para ficar um. Doutor Erner que vai levar mais o Dosval. Abraço grande, que Deus abençoe e que dê muita sorte para todos nós na eleição.
acredita em Deus que Ele não vai botar nós num caminho ruim, não. Se Deus quiser, vai dar certo. Abraço. Queremos agradecer a presença de todos. Em nome dos partidos, muito obrigado a todos que estiveram e aceitaram o nosso convite para essa coletiva do ex-prefeito Ildemar Gonçalves. Muito obrigado, um abraço a todos, que Deus nos abençoe. Em nome do senhor Ildemar Gonçalves, agradecemos a todos e encerramos o evento.